opinião. O poltergeist é um fantasma, digamos, ou uma entidade espiritual que mexe com digamos, os móveis, derruba água, pega fogo, faz o diabo a quatro. O fantasma. Não, o fantasma, coitadinho, não faz nada. O que ele pode fazer? Se ele tem saudades, ele quer ver o povo dele, quer ver a família. Ele não faz nada, ele anda no mundo dele, ele tem o mundo dele do outro lado, né? E todo mundo pode enxergar um fantasma? Não. Quem enxerga? Só o clarividente. Para você ver o fantasma, você precisa um médium de efeitos físicos, um médium que doe ectoplasma. Ectoplasma é uma substância semifísica, semi-espiritual, que emana desse médium através de todos os orifícios, dos ouvidos, do nariz, da boca, do bico do seio, de tudo, enfim. A senhora trouxe slides sobre isso? Eu trouxe slide de Jack Weber, que foi um médium famosíssimo, e ele foi pesquisado por outro médium famosíssimo, Harry Edwards. Por exemplo, o que é o primeiro? É Jack Weber, é esse. Ele, em inglês, ele esteve em Londres, morava em Londres em 1920, e ele foi pesquisado por Harry Edwards nessa ocasião com luz infravermelho, porque o ectoplasma, quando sai, quando emana, ele é invisível, mas com a luz infravermelha ele pode ser fotografado. Agora você está vendo o ectoplasma emanando dos ouvidos dele, tanto do direito como do esquerdo. Ele começa como um vapor, depois ele fica, parece um algodão, e no fim ele se transforma num véu. Agora, aqui é muito interessante pelo seguinte, quando Harry Edwards estava pesquisando esse médium, muita gente desconfiava dele. Então, eles puseram ele numa cadeira, amarraram ele pés e mãos. Como se pode ver, ele está todo amarrado. Mas, da boca dele está emanando o ectoplasma. O ectoplasma que emanou como um véu, depois como um vapor, depois tornou-se um véu, no fim ficou um bastão. No fim do bastão tem 3 dedinhos. Esse bastão é tão rígido, tão duro, que ele levanta até coisas muito pesadas. Ele tem no fim dele 3 dedinhos. Com esses dedos, que eu vou mostrar no outro jogo de slides, como ele arranha. Agora mostra isso, levitação, como a própria bastão levita. Você não pode ver o bastão, mas ele está levitando a mesa. E a mesa tem livros pesados. Você vê que ele está todo amarrado. Ele não tem possibilidade. E tem uma opção de pessoa do lado direito e do lado esquerdo, segurando as mãos. O ectoplasma em bastão traz o fone para cima. Agora você vê como é possível esse coisa ter levitado através do quarto todo, da sala toda, e parar na boca dele quando ele está com as mãos amarradas. O que vocês estão vendo são fotos legítimas. Aí são as pessoas à roda dele, né? Agora, o interessante é que se você dá um beliscão no ectoplasma, quando acaba a sessão, o lugar de onde o ectoplasma saiu do corpo do médium mostra uma ferida no corpo do médium. Esse é o seguinte, eu mostrei para vocês esse bastão com 3 dedos. Olha o que ele faz. Ele rasga. Esse é um caso que se deu em São Paulo, com uma médium de efeitos físicos que produzia esse bastão. E ela rasgava, que é inconscientemente, rasgava tudo, arranhava as pessoas. Olha aí os rasgões. Aí você vê também. Agora, essa é uma mulher. Eu estou mostrando diversos, não é um só. É na Inglaterra. A Inglaterra é um país que sempre se interessou nesse assunto. Foi a primeira sociedade de pesquisa psíquica do mundo, foi de Londres, a SPR, né? Society of Psychical Research, na rua Adam and Eve, a primeira do mundo. Aí você vê mais casos de ectoplasma.
E a pessoa, para poder fazer, se sujeitar a isso, precisa estar em jejum? Tem alguma técnica específica? Tem, eles geralmente estão em jejum. Antes deles se submeterem, eles são examinados, dão um vomitório. Quando é uma mulher, examinam os órgãos sexuais para ver que não tenha nada escondido. Depois vestem a pessoa, em caso de mulher, vestem com uma calça com pés. E depois põem uma blusa e costuram um no outro. Mas o ectoplasma passa através de tudo. Com o homem não é preciso. Geralmente amarram a pessoa e tem uma porção de pessoas que ficam vigiando ele como se fosse um malfeitor. Quando o ectoplasma está em estado de véu, o espírito que está comandando o evento, digamos, e você perdeu um filho, digamos, você quer ver seu filho. Então, você pede antecipadamente, ele traz o espírito do seu filho, ele pega o ectoplasma em estado de véu e põe sobre o rosto. Compreende? Modela o rosto, modela as mãos. Mas como é muito sutil e desmancha logo, precisa ser feito muito rapidamente. Por exemplo, no caso de uma pessoa que desencarnou numa família. Sei. Essa família quer rever esse espírito desencarnado. Sei. Ela chama um médium para um médium produzir o ectoplasma? Eu não entendi isso. Precisa, olha, é muito difícil. Existem pouquíssimos médiums que produzem esse ectoplasma. Se essa família tiver a sorte de encontrar esse médium e esse médium se propuser a fazer o trabalho e o lado espiritual consentir, então eles armam um esquema. Eles fazem com luz infravermelho e chamam o espírito, mas a entidade espiritual que comanda o evento é que traz o espírito dessa criança ou desse jovem, né? O fantasma se apresenta de duas formas, ou através de um clarividente, mas é só o clarividente que vê. O clarividente, sendo sério, descreve o que ele está vendo e a família reconhece pelos detalhes. Esse é número 1. O número 2, que é este que eu estou mostrando, que está sendo provado cientificamente, é através do ectoplasma. Quando o ectoplasma é produzido e chega ao estágio de véu, esse véu é colocado sobre o rosto da entidade espiritual. Então, modelado sobre o rosto, ele é visto pela mãe ou pelas pessoas presentes. Mas precisa ser sob luz infravermelho. Todo mundo tem ectoplasma, mas nem todo mundo é treinado. Olha, Beethoven tocava, não tocava? Ele tem 10 dedos, você tem 10 dedos, você toca que nem Beethoven? Todo médium tem ectoplasma, em grande, alguns mais, alguns menos. Por exemplo, se você vai numa sessão de efeitos físicos, quando você, digamos, de pintura mediúnica, quando você sai, todo mundo abre a boca, assim, né? Abre a boca. Por quê? Porque é aspirando o oxigênio que você repõe o ectoplasma que você perdeu. Porque o espírito mestre que está cuidando, a entidade mestre, ela cata ectoplasma de todos os presentes para produzir o fenômeno. Não é só de um. Que livro que é esse que a senhora tem? Esse é um livro raríssimo que eu consegui de uma sociedade de estudos psíquicos em Londres. E essa médium também produz ectoplasma. E vocês podem ver o ectoplasma formando um bastão e no fim do bastão, os 3 dedinhos. Como se fosse uma mão, quase. Né? É, uma mão. É como se fosse uma mão, mas está lá. Tá. Mas não é a mão dela, porque olha que as 2 mãos delas estão ali, a outra está no meio. Esse aqui é emanação de ectoplasmas, imensa quantidade que sai. Está saindo da boca ou do nariz? A gente não sabe direito de onde sai, mas são fotos, olha, do nariz, da boca, sei lá, de onde sai de tudo, né?
E também isso é só a produção de ectoplasma saindo, caindo e saindo. Esse véu que serve para o fantasma? É que serve que eles usam, eles modelam o rosto daquilo.